todos, é muito bom poder ter vocês aí novamente conosco, é muito bom ter a sua companhia. Deus, na sua sabedoria, Ele sabe os motivos na qual os nossos templos estão fechados, Ele sabe os motivos na qual nós temos que, nesses dias, adorarmos dessa maneira online. Deus sabe todas as coisas. E esse Deus que sabe todas as coisas, Ele nos orienta que nós devemos aprender a dar graças em tudo. A Bíblia diz que em tudo nós temos o dever, a obrigação de dar graças ou de agradecer. Por isso, louvado seja o nome de Deus. Mesmo sem poder termos agora o direito de dar aquele abraço, de cumprimentar você pegando na sua mão, nós temos essa maneira que nós temos usado então. E agora aproveitamos para cumprimentar você e mandar um abraço online para todos vocês que nos assistem, que estão aí ligados aí conosco. Muito obrigado pela sua presença. Nós já cantamos alguns hinos, e os hinos que foram escolhidos para serem cantados falou sobre alegria, felicidade, contentamento. E é algo que nós precisamos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Felicidade, alegria, contentamento. Precisamos muito. E eu quero nessa manhã, ao estudar junto com vocês a palavra do Senhor, trazer da Bíblia. Essa semana eu estava dando uma meditada e encontrei um verso onde a Bíblia, ela traz para a gente 2 conselhos e um segredo, tá? E eu quero nessa manhã dividir com vocês esses 2 conselhos e esse segredo da palavra do Senhor. Mas antes, a minha Bíblia já está aberta e eu quero pedir a você que abra também a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. E nós vamos estudar então, num verso desse capítulo 12, os 2 conselhos de Deus para mim e para você. E aí logo após ele vai nos dar o segredo da vida cristã. Feche os olhos, já com a Bíblia aberta, e agora vamos orar pedindo a Deus a iluminação para estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos imensamente pelo privilégio que ainda nos dás de estudarmos a tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que agora, já com ela aberta, que tu venhas abrir também a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a mensagem dessa manhã, ó Deus, ela venha nos trazer conforto, ela venha fortalecer a nossa fé e ela venha nos encher de esperança. Fale conosco, Senhor, precisamos muito ouvir a tua voz. Que a tua palavra neste momento, ao ser estudada, que ao estudarmos, ela venha, Senhor, fortalecer a nossa fé e nos fazer entender, Senhor, através desses conselhos e desse segredo que tu vais nos revelar, o quanto que nós estamos tão próximos de vermos Jesus voltar. O quanto que precisamos nos preparar para esse dia. O quanto que precisamos ajudar os nossos irmãos, familiares e amigos a também se prepararem. Fale ao nosso coração, Senhor, através da tua palavra. Mais uma vez te pedimos. E fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero ler com vocês então, como eu disse, Romanos no capítulo 12. E o verso que nós iremos ler também é o verso 12. Como eu disse, são 2 conselhos e um segredo que tem aí nesse verso 12. Mais uma vez eu vou pedir para você compartilhar essa live. Essa live, na verdade, a mensagem dessa live precisa chegar no máximo de pessoas possíveis. Então compartilhe agora, aproveite e compartilhe, convide seus amigos, seus parentes, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 12, que diz assim, ó: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejam perseverantes. Como eu disse, aqui está 2 conselhos e um segredo. E eu quero começar então com o primeiro conselho, com a primeira frase do verso que diz assim, ó: regozijai-vos na esperança. Eu quero trocar agora essa palavra regozijai-vos por alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. E é interessante, irmãos, que o apóstolo, no capítulo 12, ele vem nos orientando a importância de nós aprendermos a prestar a Deus um culto racional. Além de nós termos a obrigação de
apresentar a Deus um sacrifício vivo, ele diz também que nós precisamos apresentar a Deus, ou realizar para Deus, um culto racional. O que seria um culto racional? Um culto racional é você fazer, adorar a Deus, prestar a Deus uma adoração, mas de maneira racional ou pensante. E que bom que esse Deus, bondosamente, Ele nos deu a razão para que nós pudéssemos prestar a Ele um culto racional. Não pode ser um culto extremamente emotivo. E aí talvez você esteja pensando, pastor, é pecado usar emoção no culto? Não. O que a Bíblia nos orienta é que o culto ele não pode ser só emoção, ele tem que ser mais razão. E esse é o culto. O apóstolo, no capítulo 12, ele começa nos orientando que nós precisamos apresentar a Deus um culto na qual seja racional. Esse é o culto que nós precisamos apresentar a Deus. E o primeiro conselho do verso 12, irmãos, ele diz assim: alegrai-vos na esperança. Como adventistas, como filhos de Deus, como cristãos, somos o povo da esperança. E esse povo da esperança, o apóstolo diz, nessa esperança você tem que automaticamente viver alegre, ou buscar a alegria nessa esperança que foi nos dada. E quantas das vezes, irmãos, nós falamos isso, e muitas das vezes as pessoas que ouvem dizem assim, como que eu vou viver alegre diante de tantas dificuldades? Como viver alegre diante de tantos sofrimentos? Como viver alegre diante de tantos momentos difíceis e complicados? Mas olha o conselho do apóstolo Paulo: vivam alegres na esperança que foi dada para vocês. E é interessante, quando nós falamos sobre alegria ou sobre felicidade, a tendência do ser humano é natural. O ser humano imaginar que é impossível nesta terra ser feliz. E sempre quando eu estou falando sobre felicidade, eu gosto de fazer uma pergunta, eu vou fazer, mas já sei da resposta. É por isso que eu não vou pedir a tua resposta, porque eu já sei. Porque todas as vezes que fiz, é quase unanimidade a resposta que nós temos, essa resposta que temos. Por exemplo, quando você faz uma pergunta assim, nesta terra, o lugar onde vivemos, nesta terra que está contaminada pelo pecado, nessa terra onde nós temos que conviver com o coronavírus e vivermos isolados, nesta terra cheia de provações, de dificuldades, nesta terra existe felicidade ou nessa terra existe apenas momentos felizes? Todas as vezes que fizermos essa pergunta, é natural as pessoas responderem assim, pastor, nessa terra existem apenas momentos felizes. Essa é a resposta que mais sai quando você faz a pergunta. Nessa terra existe felicidade ou nessa terra existem apenas momentos felizes? As pessoas respondem, nesta terra existem só momentos felizes. Eu já fiz várias vezes essa pergunta e sempre, a maioria das vezes, a resposta é essa. Porém, irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, como adventistas do sétimo dia, se essa é a tua resposta, eu quero pedir permissão para você para discordar de você. Eu não acredito que nesta terra existem apenas momentos felizes. Como cristão, como pastor, como filho de Deus, eu quero dizer para vocês que eu acredito que nesta terra existe felicidade. E aí tu pode estar perguntando, mas pastor, como ser feliz ou como ter felicidade diante de tantas dificuldades? É verdade, irmãos, as dificuldades são reais e nós não podemos fechar os olhos ou negar que elas existem, elas são reais. Mas eu continuo dizendo a vocês que nesta terra nós podemos ser totalmente felizes, ou sermos felizes, nós podemos. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem nos trazendo no primeiro conselho: sejam felizes na esperança que vocês têm. E o porquê que muitas das vezes temos dificuldade de acreditarmos, irmãos, que existe felicidade nessa terra? Simplesmente porque nós aprendemos que para sermos felizes, nós temos que atrelar nossa felicidade à situação, momento e circunstância. E porque fomos ensinados dessa maneira, nós não acreditamos em felicidade, acreditamos apenas em momentos felizes. E momentos, alguns são bons, outros são ruins, porque a felicidade está atrelada a momentos, a situação ou a circunstância. A situação, algumas vezes, ela é boa, outras vezes ela é ruim.
As circunstâncias algumas vezes são boas, outras vezes são ruins. Por isso eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos atrelar nossa felicidade ou nossa alegria à situação, momentos e circunstâncias. Nós temos que ter um aprendizado, irmãos, para conseguirmos ser felizes nessa terra. Nós temos que aprender a ser feliz e não atrelar nossa felicidade à situação, ao momento ou à circunstância. Porque se assim fizermos, nós não vamos conseguir ser felizes. E o conselho inicial do apóstolo aqui é: sejam felizes na esperança que vocês têm, ou alegrem-se na esperança que foi lhes dada. E é interessante que esse apóstolo, irmãos, e quando eu estava estudando isso, eu fui tentar entender o que Paulo queria nos ensinar quando ele disse que nós precisamos viver alegres ou contentes, alegrarmos. O que Paulo quer nos ensinar? O que será que Paulo realmente, que falava tanto de alegria, que falava em felicidade, será que ele era feliz? E eu quero que você, na verdade, deixe aí essa passagem marcada, mas que você vá comigo para o livro de Filipenses, para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E eu quero ler com vocês um verso desse capítulo. Filipenses, capítulo 4, e nós iremos ler o verso 11. Filipenses, capítulo 4, verso 11. E diz assim o verso 11 do capítulo 4 de Filipenses: digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que o apóstolo está dizendo, irmãos. No capítulo 4, ele vai então falar sobre gratidão, a gratidão dele para com a igreja de Filipos, e ele vai então mostrar a situação, o quanto que a igreja dos filipenses o ajudou, e aí ele vai depois dizer assim: eu estou dizendo tudo isso não por causa da pobreza, não por causa da situação complicada ou difícil que eu estou vivendo, porque eu aprendi. Olha que ele não sabia, irmãos, eu gosto muito que essa palavra está aqui. Eu aprendi, eu não sabia, mas eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver feliz, eu aprendi a viver alegre. Se ele parasse por aí, já estava respondido. Ele aprendeu a viver alegre. Mas quando que Paulo aprendeu a viver alegre? Ele diz assim, em toda e qualquer situação. E aqui, irmãos, para os estudiosos do português, da língua portuguesa, tem uma redundância. Quando ele diz assim, isso aqui é uma redundância do português, da língua portuguesa. Mas se tu for para a língua original, no grego, está dessa maneira lá. Então está bem traduzido aqui essa redundância, é uma redundância mesmo. Mas, porque se ele disse assim, eu aprendi a viver contente em toda situação, ele já estava nos dizendo. Mas ele dá essa ênfase aqui. Ele repete, dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. É interessante, irmãos, isso, porque o apóstolo nos faz a revelação que ele não sabia, ou que ele não tinha facilidade de viver sempre feliz, ou sempre contente. Mas ele disse assim, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver feliz, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. É importantíssimo entendermos isso, porque somos cristãos. E como cristãos, irmãos, não pode de maneira nenhuma as dificuldades dessa vida sempre nos levar para a tristeza ou para baixo. As dificuldades, elas são reais, porém as dificuldades não podem ser usadas como desculpas, ser tristes ou moribundos ou pelos cantos. Nós precisamos, como cristãos, aprender com o apóstolo Paulo a vivermos contentes, a vivermos felizes, a vivermos alegres em toda e qualquer situação. Isso é importantíssimo. Por isso eu acredito em felicidade nesta terra. Porém, como eu disse, não podemos atrelar nossa felicidade aos momentos em que vivemos, as situações em que passamos, ou a circunstância na qual teremos que enfrentar. Nós não podemos. Agora, em que? E aí eu quero voltar novamente lá para Romanos capítulo 12. Quando o apóstolo diz assim, daí, alegrai-vos, viva alegre, viva contente, viva feliz, viva sempre feliz.
Por que o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos dá esse conselho de alegria? Porque a verdade é que as situações difíceis desta vida, elas tendem a nos levar para a tristeza. As lutas que enfrentamos, elas são tendenciosas para nos levar para vivermos moribundo ou tristes pelos cantos. Isso é real, porque as dificuldades, elas existem, elas são reais. E a tendência delas é naturalmente nos levar para a tristeza. Por isso que nós não podemos, irmãos, numa situação como essa de isolamento, simplesmente é uma dificuldade que estamos passando, mas essa dificuldade, segundo o apóstolo, e aí está o primeiro conselho dele, não pode nos levar para a tristeza. Nós precisamos ser felizes. Não ser felizes por causa da dificuldade, mas ser feliz, ele diz, porque eu e você, porque nós temos uma esperança. A nossa alegria é porque temos uma esperança. E porque temos uma esperança, irmãos, nos faz entender que nós estamos nesta terra, mas não para sempre. Estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Temos uma esperança, e ele diz, o primeiro conselho dele, para mim e para você, alegrai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Você tem uma esperança. E a esperança nos deixa saber, irmãos, que isso vai passar. A esperança nos dá a certeza de que isso vai acabar. Isso não vai ser para sempre. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele nos deu uma esperança. E essa esperança que Ele nos deu, Ele nos aconselha, nos orienta. Vivam alegres com a esperança que lhe foi dada. Vivam alegres. Eu tenho uma esperança. A minha, a sua, a nossa esperança está no Senhor. E porque Ele nos deu essa esperança, isso é motivo de nos alegrarmos. Alegrai-vos na esperança. E como eu disse para vocês, irmãos, isso é um dos motivos que eu creio que nesta terra eu posso ser feliz. Como eu disse, não posso atrelar minha felicidade à situação na qual muitas vezes eu tenho que passar ou viver. Às lutas que eu tenho que enfrentar. Não posso atrelar. Eu sou feliz porque tenho uma esperança. E eu creio tanto nisso, irmãos, porque se eu não acreditar nisso, eu vou ter um problema sério com a nossa teologia. Eu vou ter também que corrigir alguns hinos que nós cantamos. Cantamos assim, ó. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Como é o estilo de vida do bom cristão? Nós cantamos, é sempre alegre, é sempre alegre. E é interessante que antes da palavra alegre, nós pronunciamos a palavra sempre. Olha que não é uns momentos alegres e outros tristes, não. Nós cantamos que a vida ou viver de um bom cristão é sempre alegre, sempre alegre. Cantamos isso. E eu não quero acreditar que quando nós cantamos isso, nós estamos mentindo. Eu não quero acreditar que nós mentimos ao cantar dessa maneira. E talvez, meus irmãos, vocês ainda não conseguiram a felicidade ou acreditar que é possível ser feliz. Talvez cantávamos que sempre alegre é o viver do bom cristão. E sempre acreditamos, não em felicidade, mas em momentos felizes, porque não sabíamos. Mas o que Deus espera de mim e de você é que não apenas cantemos que sempre alegre deve ser a vida do bom cristão, mas que vivamos desta maneira, sempre alegre. Pastor, e como ser alegre, como ser contente, como ser feliz diante de tantas dificuldades? São perguntas como essa que surgem naturalmente. Como ser feliz? Sabe, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Cantamos também assim, ó. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Nós cantamos isso. E nós não cantamos que estamos felizes porque Jesus é muito bom conosco. Nós não cantamos assim. Nós cantamos que sou feliz ou somos felizes porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é o meu amigo. Nós cantamos desta maneira. E eu não quero acreditar, irmãos, que quando cantamos assim, nós estamos mentindo. Mas nós não apenas podemos cantar assim, nós devemos experimentar essa realidade. Eu tenho que aprender a ser feliz. Eu tenho que aprender. O apóstolo disse que ele não sabia, mas ele aprendeu a viver contente ou feliz em toda e qualquer situação.
E é justamente isso, irmãos, quando ele diz, para mim e para você, o primeiro conselho dele, sejam felizes na esperança, ou alegrai-vos na esperança. Ele quer que nós aprendamos. E é isso que eu quero falar para vocês nessa manhã. Como ser feliz, mesmo vivendo nesta terra que está contaminada pelo pecado. Como ser feliz vivendo num lugar onde o inimigo, ele sempre nos causa dificuldades, sempre ele coloca as provas no nosso caminho. Como ser feliz? Sabe? Por que precisamos acreditar em felicidade? Por que precisamos aprender a sermos felizes, mesmo vivendo nessa terra contaminada pelo pecado? Nós precisamos aprender a viver felizes, irmãos, nesta terra, porque é a vida, é o estilo de vida de um bom cristão. Mas como ser? Nós cantamos assim, ó. Eu já disse que sempre alegre é o viver do bom cristão. Nós cantamos isso no hino do inicial que nós cantamos. E eu quero, antes de explicar para vocês, ler com vocês uma citação que está no livro Eventos Finais, na página 87. A serva do Senhor diz assim, ó, estudem as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá que passar por experiências similares ou semelhantes. Eu vou repetir a citação. Olha o que ela nos aconselha. Ela nos aconselha que estudemos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos. Pois o povo de Deus, eu e você, nós que fazemos parte do povo de Deus, ela diz, em nosso tempo teremos que passar por experiências similares. Isso está lá no livro Eventos Finais, na página 87. E eu trouxe essa citação para colocar aqui, irmãos, para nos fazer entender. Porque Paulo, ele também não sabia, mas ele disse que aprendeu. E ela diz agora, irmãos, que nós precisamos estudar a vida deles, a vida de Paulo, dos apóstolos, porque nós teremos experiências iguais a deles, ou as deles. Teremos experiências iguais. Então nós temos que estudar a vida deles. Sabe, alguns comentaristas bíblicos dizem que quando Paulo escreveu as cartas, principalmente para Timóteo, ele estava preso. E nessa prisão, irmãos, ele escreve as duas cartas. E como ela diz que nós precisamos estudar a vida deles, porque nós, em nosso tempo, nós teremos que passar experiências igual, semelhantes a deles, ele estava preso. E é nesse contexto que ele escreve a carta. E nessa prisão, irmãos, mesmo ali, tudo sendo adverso ou contrário ao que ele queria, ele se vê na obrigação de manter essa alegria, essa felicidade. O que Paulo tinha que nós não temos? O que Paulo tinha que nós precisamos ter ou tomar posse? Como ela diz que as experiências deles serão semelhantes ou similares à nossa, nós precisamos estudar a vida deles, porque eles eram seres humanos como eu e você, ou como somos. Então as experiências deles, com certeza, nos ajudam, ou irão nos ajudar. Paulo estava preso, e ele, irmãos, juntamente, quem sabe com os outros discípulos, tiveram momentos complicados, momentos difíceis. Mas eles tiveram que aprender. E esse aprendizado deles fez com que eles vivessem automaticamente, soubessem como viver contentes ou felizes, mesmo em situações contrárias ou adversas que eles estavam passando. E o apóstolo Paulo, nessa prisão, irmãos, ele se vê na obrigação de escrever as cartas, principalmente as cartas para Timóteo. E como nós teremos que passar por experiências igual a que eles viveram ou passaram, precisamos aprender com eles. E o primeiro ensinamento que nós poderíamos, irmãos, destacar na vida deles é que nunca foi nos dito que o evangelho na qual aceitamos, o genuíno evangelho, o evangelho de salvação em Jesus Cristo, salvação pelo sangue do Cordeiro, nunca foi nos dito que nós não teríamos lutas, que não teríamos tribulações, que não teríamos dificuldades, que não passaríamos por perseguições ou provas, que não seríamos açoitados, que não viveríamos momentos como esse. Nunca foi nos dito isso. Na verdade, a nossa mente não está condicionada a aceitar essas coisas, mas nunca foi nos negado que nós teríamos que enfrentá-las. Agora,
Eles viviam dessa forma, eles passaram por tribulações, Paulo passou por naufrágio, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo teve muitas lutas, como nós temos. Mas acontece, irmãos, que eles aprenderam uma coisa, os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, aprenderam uma coisa. Como a nossa mente, irmãos, ela não aceita tribulação, ela não aceita perseguição, açoite, lutas, provas, ela não aceita. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a reprogramar a nossa mente. Primeira coisa, nós precisamos entender, para que nós vivamos felizes, mesmo diante das dificuldades dessa vida, nós precisamos aprender que o Espírito Santo precisa dirigir a nossa vida para nos fazer entender que nós estamos num lugar onde o sofrimento é real. Agora, quando o Espírito Santo programa nossa mente de tal forma, nós vamos encarar os sofrimentos, mas nós vamos, irmãos, estar mais desejosos de irmos para o céu. Nós vamos ter mais desejo de sairmos dessa terra, quando nós permitimos que o Espírito Santo reprograme a nossa mente. Porque a nossa mente, de um modo geral, ela não aceita sofrimento, ela não aceita perseguições, ela não aceita provas e lutas, não aceita. Então eles reprogramaram, eles deixaram, permitiram que o Espírito Santo reprogramasse a mente deles. E o Espírito Santo reprogramou de tal forma, irmãos, que agora eles sabiam que ser cristãos nesta terra é passar por sofrimentos. Eles entenderam, irmãos, que a vida cristã está longe de ser um mar de rosas. Eles entenderam, irmãos, que nesta terra, por não sermos daqui, ela tende a dificultar as coisas para a gente. Eles entenderam isso. E ao entender, irmãos, eles passavam por momentos difíceis, algumas vezes cantando. Inclusive a Bíblia nos mostra momentos de o apóstolo Paulo está ali sendo açoitado, preso e cantando. Mas isso é o que nós precisamos fazer. Porque, irmãos, ou as provas, como eu já disse uma outra vez aqui, diz a serva do Senhor, elas são obreiras de Deus. Deus usa as provas, ou permite as provas, e Ele trabalha através das provas para trabalhar o nosso caráter. Então elas são obreiras de Deus. Então eu diria para vocês assim, ó, ou as provas vão automaticamente nos levar para mais perto de Deus, ou as provas nos tirarão de perto de Deus. Ou as provas vão causar em nós mais desejos, mais anseios de irmos embora para o céu, ou ela vai nos tirar, ou elas nos tirarão o desejo de irmos para o céu. E eu e você, cada um de nós, temos o desejo de decidir o que as provas farão conosco. Ou elas vão nos colocar para mais perto de Deus, ou elas vão nos tirar, nos colocar para bem longe de Deus. E quem decide o que as provas vai fazer com você é você. Quem decide o que as provas irá fazer comigo sou eu que decido. É difícil? É. Mas eu decido. Ou elas vão me levar para mais perto de Deus, ou elas vão me levar para bem longe de Deus. Os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, irmãos, eles pegaram a primeira opção. Já que tenho que passar provas, eu vou passar provas perto de Deus. Eu vou passar provas perto do meu Jesus. Por isso, quando eu estiver na prova, eu vou cantar. Eu gosto de um hino, ele não é de cantores adventistas, mas eu gosto da letra. Diz assim, ó, quando o crente ou quando o cristão está firme aos pés do Senhor, eles passam pela prova cantando louvor. Eu gosto desse hino, porque esse hino retrata muito bem a realidade que nós devemos viver. Quando o cristão está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova, eles passam pelas provas cantando louvor. Mas quando eles estão firmes, e isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, irmãos, nós não podemos ficar cantando que sempre alegre é o viver do bom cristão. Mas nós só vivemos alegres quando as coisas não são favoráveis. Quando tudo é mar de rosas. Quando as dificuldades, quando as provas aparecem, nós queremos fugir. Nós não aceitamos. E a primeira ideia, sair da igreja. Abandonar tudo, chutar o balde.
Mas, quando o crente está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. E nós precisamos, irmãos, é assim que devemos viver. Sempre alegre, a prova vem, ó prova, tu vai ficar por aí, porque eu vou para o céu, custe o que custar. Eu vou ficar cantando, porque o meu lugar é o céu. E quando, irmãos, nós permitimos que o Espírito Santo reprograme a nossa mente de maneira tal, nós vamos aprender que nós viveremos alegres, porque temos Jesus. E quando nós começamos, irmãos, a ter essa mente reprogramada pelo Espírito Santo, nós vamos aprender que temos muito mais motivos para vivermos alegres do que para vivermos tristes. Olha o que o inimigo faz. É assim, ó, ele coloca a prova. E aí depois ele leva você a acreditar que Deus desamparou você, que Deus não se importa mais com você, que Deus te abandonou, que nem as suas orações Deus ouve mais. É isso que o inimigo faz. Coloca a prova e leva você a acreditar nessas coisas. Mas o que acontece, irmãos? Ou o que tem que acontecer quando as provas vêm para mim e para você? É entender que o meu Deus é poderoso e Ele vai me ajudar a vencer mais uma prova. Ele vai me ajudar. Ele nunca me abandona, Ele nunca me deixa só. Sempre eu posso contar com esse Deus. Então eu vou cantar. Se eu não sei o que fazer, eu vou cantar. Porque, irmãos, a música ou o canto, ela afugenta os males. Creio nisso. A música e o canto afugentam os males. Cante, aprenda a cantar na prova. E você vai ver que a música, o canto, ela afugenta os males. Alguém disse certa vez que quem canta os males espanta. E é verdade. É verdade. A música, ela consegue nos fazer isso. E por isso que o crente, ele deve aprender a passar pela prova cantando louvor. E o apóstolo diz, alegre-se na esperança. Temos uma esperança. Eu disse para vocês que quando nós começamos, irmãos, a ter essa mente reprogramada pelo Espírito Santo, nós vamos começar a aprender que temos muito mais motivos para vivermos alegres, contentes, do que para vivermos tristes. Olha só um exemplo. Você está vivo? Amém? É um motivo de alegria. Você tem uma família? É um motivo de alegria. Você tem uma casa para morar? É um motivo de alegria. Você tem saúde? É um motivo de alegria. Você não foi acometido pelo vírus? É um motivo de alegria. E acima de qualquer coisa, você tem uma esperança. E a esperança nos faz saber que nós estamos aqui, mas por um tempo limitado. Daqui um dia Jesus vai vir nos buscar. E é por isso que o apóstolo, irmãos, ele nos dá o primeiro conselho: alegrai-vos na esperança. Alegrem, porque nós temos uma esperança. E a esperança nos faz olhar para frente com a certeza da vitória. A esperança nos faz olhar para frente certos que a vitória é garantida. A esperança não deixa dúvida, a esperança nos dá certeza, porque nós sabemos quem nos deu essa esperança. A esperança também, irmãos, dá certeza, da alegria. A esperança que enche o coração do ser humano de ânimo e motivação. Por isso eu preciso viver alegre, porque a esperança vai encher o meu coração de ânimo, de motivação. A esperança é o combustível que faz o ser humano avançar. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele nos deu a esperança. Essa esperança, irmãos, ela precisa funcionar para nós como uma âncora, para a nossa alma. A esperança nos dá a certeza que Deus vai intervir na hora certa. A esperança, então, ela nos garante a intervenção divina. A esperança, ela nos traz a convicção de que Deus é soberano e Ele está acima de todas as coisas, mesmo diante das provas. Deus é maior que as nossas provas, e é a esperança que nos dá isso. Por isso o apóstolo está correto quando ele diz, irmãos, que nós temos motivo de vivermos alegres, porque temos uma esperança. A esperança nos faz entender da soberania de Deus. Deus permitiu essa prova, eu não vou desistir diante dela. Porque se Ele permitiu, Ele quer me ensinar alguma coisa com essa prova. Então o nome dEle seja exaltado, a soberania dEle. Eu posso contar com Ele, com a ajuda, com o socorro dEle. E a esperança, irmãos, automaticamente, ela vai nos ajudar a fundamentar a nossa fé em dois pilares. Dois pilares, a esperança vai nos ajudar a fundamentar a nossa fé. Primeiro, nas promessas de Deus.
A esperança nos ajuda, e esse é um pilar que a esperança nos ajuda a fundamentar na nossa fé. O pilar das promessas de Deus. Eu estou aqui, mas o meu Deus daqui uns dias ele vai voltar para me tirar daqui. Aí, um dos pilares que a esperança me ajuda a fundamentar a minha fé, ajuda a nos fundamentar a fé, é nas promessas de Deus. As promessas de Deus automaticamente acaba sendo um pilar. E o segundo pilar, a esperança nos faz ter uma fé fundamentada na fidelidade de Deus. Então, os dois pilares que a esperança fundamenta a nossa fé é nas promessas de Deus e segundo é na fidelidade de Deus. Eu vou continuar acreditando, porque eu tenho uma promessa, eu tenho promessas de Deus. Ele fez a promessa. E esse Deus que fez a promessa, ele é fiel. Então, o segundo pilar que eu fundamento a minha fé é na fidelidade de Deus. O meu Deus é fiel. Durante toda a trajetória, eu gosto da citação de Espírito Profecia, quando a serva do Senhor ela diz que não temos motivos, irmãos, para temer ao futuro. Nós não temos motivos. A não ser que esqueçamos a maneira como Deus guiou o seu povo no passado. Eu gosto dessa citação. Porque eu não preciso ficar com medo de futuro. Se eu conhecer a minha história, se eu conhecer a maneira, a fidelidade de Deus com o povo dele do passado, se eu conheço essa fidelidade de Deus, eu não tenho motivo para temer ao futuro. Olha a maneira como Deus conduziu essa igreja até aqui. Olha a maneira. Olha quantas das vezes o inimigo tentou destruir essa igreja. Olhe quantas vezes o inimigo tentou destruir os filhos de Deus. Mas Deus sempre foi fiel. E aí eu me lembro de Elias agora, quando ele disse assim: Senhor, eu fiquei sozinho. Só eu fiquei, Senhor, contra esses profetas falsos. O Senhor diz: não, Elias, você não é o único fiel da terra. Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Irmãos, a maneira que Deus conduziu essa igreja, o seu povo, é uma maneira extraordinária. E a serva do Senhor diz que nós não podemos ficar com medo do futuro. O medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos fazer desistir. E é a esperança, irmãos, que fundamenta a nossa fé nesses dois pilares. Deus tem uma promessa para a sua vida. E porque Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Portanto, o primeiro conselho do apóstolo é: alegrai-vos, porque você tem uma esperança. E eu quero então ir para o segundo conselho de Paulo, do verso 12, que é: sede pacientes na tribulação. Sabe? Talvez esse seja o conselho, irmãos, mais difícil de ser obedecido. Ser paciente, ou ter calma, ter tranquilidade. Nós temos a tendência de cantar alguns hinos, irmãos, e nós não prestamos atenção na letra. E nós cantamos, muitas das vezes, jogando palavras no ar. Um dos hinos que nós cantamos, que aplica-se muito bem para esse segundo conselho, quando Paulo diz: sede paciente diante das provas, ou diante das tribulações, o hino que nós cantamos, e se nós não tivermos cuidado, vai ser, mais uma vez, jogar palavras no ar. Nós cantamos assim, ó: pode cair o mundo, eu estou em paz. Irmãos, quem canta isso, ou quem pode cantar isso, é aquele que aprendeu a ser paciente na tribulação. Se você não sabe ser paciente na tribulação, você não pode cantar isso, senão tu vai mentir. Como é que eu canto? Pode cair o mundo, estou em paz. Se diante do isolamento eu fico desesperado. E algumas vezes até pensando em desistir. Hoje pela manhã eu levantei para fazer meu devocional. E eu havia, durante a noite, um colega mandou para mim uma mensagem de alguém muito influente na igreja, que tomou a decisão de abandonar a igreja. E eu li aquela mensagem, mandei para os meus 2 irmãos que são pastores. Falei: olha, nós precisamos muito nos apegar mais a Deus. Porque situações extremas como essa que estamos vivendo faz com que muitos abandonem a fé. Muitos abandonarão a fé, irmãos, porque não aprenderam a ser pacientes nas tribulações. E cantam, pode cair o mundo, estou em paz. Mas não pode nem uma pedrinha que já está caindo, já está desmorecendo, já está ficando no meio do caminho.
E olha o que o apóstolo Paulo, irmãos, olha o segundo conselho dele para mim e para você. Depois de dizer para mim e para você que nós precisamos nos alegrar na esperança, depois de nos dar esse conselho, ele diz assim: daí, aprenda a ser paciente diante das provas, diante das tribulações. Ou daí, se você não aprender a ser paciente diante das provas, ou daí, se você ficar só cantando o que você não sabe o que está cantando, você vai desistir. Você fica cantando, pode cair o mundo, estou em paz. Mas qual é a paz que você está? Se você já pensou em desistir? Se você já pensou em abandonar a igreja? Se você já pensou em desistir do céu? Qual é a paz? Esse conselho do apóstolo, irmãos, talvez seja o mais difícil. O primeiro, alegrar na esperança, talvez não seja tão difícil como é esse segundo conselho. Porque ser paciente nas tribulações é muito difícil. Mas é o que Deus espera de mim, de você. Paciência na tribulação. A Bíblia diz assim, aqui está a paciência dos santos. É uma qualidade, é uma característica da vida dos santos, irmãos. É serem pacientes diante das tribulações. Paciência. E essa semana, irmãos, estudando sobre paciência, eu peguei algumas frases que eu quero mostrar para vocês. Alguém disse que a paciência controla a dor. Eu amei essa frase. A paciência me faz controlar minhas dores. Estou passando por dores, é a paciência que controla essas minhas dores. E quem sabe, essas dores que você está passando, elas ainda não foram controladas. Porque está te faltando paciência. Porque a paciência controla a dor. Creiam nisso, meus irmãos. A paciência controla a dor. Uma outra frase. A paciência acalma o nervosismo. Ou a paciência acalma o estresse. Se você está aí no tempo de estourar, peça a Deus a paciência. Porque a paciência é a qualidade dos santos. A paciência acalma o nervosismo. A paciência acalma o estresse. E finalmente, irmãos, a terceira frase sobre paciência, que muito me chamou a atenção essa semana. Diz alguém que a paciência tranquiliza a alma. Quanto que precisamos, irmãos, ter a alma tranquilizada. E é a paciência que tranquiliza a alma. A paciência tranquiliza a alma. Paciência. Paciência nas tribulações. Esse é o segundo conselho do apóstolo Paulo. Sedes pacientes nas tribulações, nas provas, nas lutas deste mundo. Sejam pacientes. Esse apóstolo, irmãos, ele disse que ele aprendeu a viver dessa maneira. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui para mim e para você? Uma palavra que está em voga hoje, uma palavra muito falada. E não é difícil de falar ou de pronunciar essa palavra, mas é muito difícil de viver. Mas é o que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está nos aconselhando. Ou daí, aprenda a ser resiliente. Fala-se muito dessa palavra hoje, a palavra que está hoje no auge, resiliência. E o apóstolo, irmãos, ele vem dizendo para mim e para você que precisamos aprender a ser resilientes. E o que é ser resiliente? Resiliente é uma pessoa, irmãos, que está sofrendo, que está apanhando, que está diante das provas da vida, mas elas continuam lutando, elas não desistem. Uma pessoa resiliente, ela não desiste, mesmo diante das dificuldades desta vida. E é isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está nos aconselhando. Sermos resilientes diante as pressões dessa vida, diante as lutas desta vida. Resiliência, Aldair, resiliência. Convém, irmãos, lembrar para cada um de vocês que a resistência do lado de fora é fruto da firmeza do lado de dentro. Eu só consigo ter resistência do lado de fora se eu tiver, irmãos, a firmeza do lado de dentro. Sabe, nós não conseguiremos ser resilientes, porque resiliência é algo de fora.
se nós não tivermos firmeza do lado de dentro. E a firmeza do lado de dentro, irmão, só consegue quando eu e você, quando nós decidimos passar um tempo com Jesus. A firmeza do lado de dentro só se consegue quando eu tenho coragem de dobrar o meu joelho e ficar um tempo ali com Ele. Convém lembrar que a resistência do lado de fora é fruto da firmeza do lado de dentro. Por isso, não permita que ninguém roube de você a sua alegria e que essa alegria venha tirar de você a esperança que Deus colocou na sua vida. Quero ir então, irmãos, para o segredo, depois de nos dar 2 conselhos. Paulo nos dá agora o segredo dele. Mas antes do segredo, eu quero dizer para vocês algumas frases sobre paciência que eu vi essa semana, mais algumas. Diz alguém que a paciência nos mantém firmes e seguros diante das adversidades que enfrentamos nesta vida. É a paciência que nos dá a firmeza, é a paciência que nos dá a segurança diante das adversidades desta vida. Uma outra, a paciência nos dá forças para aguardarmos o momento certo e assim evitarmos de tomar decisões precipitadas. A paciência nos ensina a aguardar o momento certo. E é a paciência, irmãos, que nos ajuda a evitarmos de tomar decisões precipitadas. E eu quero dizer para você, desistir da fé, desistir da igreja, desistir do céu, desistir de Jesus, é uma decisão precipitada. Somente a paciência vai nos ajudar para que automaticamente não tomemos decisões precipitadas. A paciência nos ajuda. E a última de paciência diz assim, ó, a paciência nos ajuda a esperar pela fé no agir de Deus. Pela fé, a paciência nos ajuda a esperar o agir de Deus, a ação divina. É a paciência que nos ajuda a esperarmos a ação divina. E finalmente o apóstolo vem dizendo, irmãos, o segredo para eu viver os 2 conselhos dele. Os 2 conselhos é, viva daí alegre na esperança. Ou daí, sede paciente na tribulação. Esses são os 2 conselhos. Mas o verso, irmãos, traz para a gente o segredo. Qual é o segredo? E o segredo, ele diz assim, ó, o segredo é perseverar na oração. Ser perseverante na oração. Você quer ficar em pé diante das lutas? Você quer permanecer em pé diante das provas? Quer permanecer firme e alegre, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis? Aprenda a não negligenciar a oração, o apóstolo Paulo diz. Porque a oração é o segredo para permanecermos em pé. Ainda que mude as circunstâncias, ainda que mude as situações, ainda que os momentos não sejam favoráveis, a oração é o que muda o nosso coração, é a oração que muda a nossa mente. A sua atitude, a maneira como você vai reagir diante das lutas, das tempestades dessa vida, sempre vão evidenciar como anda a sua vida de oração. A maneira que você se porta diante das dificuldades vai revelar como é que você tem vivido a vida de oração, como é que anda a sua vida de oração. Simples. Infelizmente, queridos, a Bíblia diz que os perdidos serão como areia no mar. Sabe por quê? Porque diante das lutas, as provas, as tempestades da vida, aqueles que não têm vida de oração, eles ficam no meio do caminho, eles desistem. E a vida de oração, ela vai simplesmente revelar quem eu sou quando eu estiver diante da prova. Quem não tem vida de oração desiste, mas quem tem vida de oração, por isso esse segredo do apóstolo Paulo, persevera daí na oração, eu preciso aplicar, eu preciso colocar no meu cotidiano, em prática, eu preciso colocar na prática. Perseverança na oração, ores, persevere, persevere e ore. Porque, irmãos, quem ora, aprende a esperar. E quem aprendeu a esperar, não tem desespero em sua vida. As tempestades, elas são reais. As lutas aparecem. Porém, quem vive a vida de oração,
não desiste, porque quem vive a vida de oração aprendeu a ser perseverante, aprendeu que a alegria é estar no Senhor, é depender do Senhor. Quem vive a vida de oração. Eu quero ir para o final da mensagem dessa manhã, mas trazendo algumas frases, irmãos, que eu carrego com relação. Eu fui buscar essas frases, porque esse conselho do apóstolo, esse segredo do apóstolo, dizer daí, o segredo da vida vitoriosa é levar uma vida de oração. Então eu fui buscar algumas frases, e essas frases, irmãos, eu carrego comigo dentro da minha Bíblia, porque eu tenho que viver isso aqui. A primeira, sobre a oração, diz assim, ó: a oração nos mantém acesos e na comunhão com o Senhor. A oração te faz com que a chama fique acesa e você entenda que você precisa viver a comunhão com o Senhor. Segundo, na oração somos renovados. Na oração, automaticamente somos renovados. E alguém disse, irmãos, que orar, quando você não souber mais, ou quando você não tiver mais palavras, apenas feche os olhos, que Deus vai ler o teu pensamento. Quantas pessoas entram chorando na oração, e quando saem da oração já estão enxugando as lágrimas, porque a oração dá para a gente a renovação, ela nos renova. Isso é um trabalho que a oração faz. Outra frase: a oração nos dá um banho de coragem. Eu gostei dessa frase. A oração, daí ore, porque orar, daí é um banho de coragem. A oração vai dar um banho na sua alma e você vai sair ali limpo, banhado com a coragem, porque a oração nos dá um banho de coragem. Uma outra frase: na oração, é na oração que somos reedificados, quer dizer renovados, reedificados. Uma outra: na oração desabamos. Na oração podemos desabar as nossas mágoas, porque orar é abrir o coração para Deus. É você dizer para Ele: Senhor, eu estou aborrecido, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou chateado por causa disso e disso. Fale para Deus, porque orar é abrir o coração a Deus, como se abre um amigo. E quando nós desabamos com Deus, Ele automaticamente vai limpar as nossas mágoas, automaticamente Ele vai fazer uma limpeza interior. Uma outra diz assim, ó: na oração avançamos espiritualmente, dizendo, a oração nos dá um avanço espiritual. E finalmente, é na oração que ouvimos a voz de Deus. Quando oramos, ouvimos a voz de Deus. Queridos irmãos, eu não sei como esses dois conselhos e esse segredo do apóstolo vai ser aceito por você, ou que eles irão causar em você. Mas eu confesso para vocês, irmãos, se hoje eu perdesse toda a Bíblia e eu ficasse com o verso 12 do capítulo 12 de Romanos, eu já saberia como é a maneira que eu devo viver nesta terra. Se eu perdesse toda a Bíblia e eu ficasse só com o verso 12, o verso 12 já fala para mim, irmãos, o que é vida cristã. Vida cristã é eu aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Vida cristã é eu saber que eu tenho Jesus, e quem tem Jesus é tudo. Quem tem Jesus não tem motivo para viver triste. Quem tem Jesus vive sempre alegre. Isso é vida cristã. Vida cristã é eu entender que eu preciso ser paciente diante das provas que eu enfrento nesta vida. Isso é vida cristã. As provas vêm, eu serei perseverante. Vida cristã, irmãos, é eu saber o conselho de Paulo, o segredo de Paulo, e dizer assim: Odaí, viva uma vida de oração. Odaí, viva uma vida orando. Esse é o segredo daí da vida cristã. Então o apóstolo, irmãos, ele nos dá dois conceitos do que é vida cristã, e agora ele fala o segredo do sucesso, da vitória nessa vida cristã. Por isso eu disse para vocês, se eu perder toda a Bíblia, o verso 12 para mim, irmãos, vai ser de extrema importância, porque o verso 12 ele me ensina a praticidade do cristianismo. Vivo alegre, porque eu tenho uma esperança. Vivo paciente diante das lutas que eu enfrento, das provas que eu enfrento. E eu vou viver uma vida de oração, porque a oração é o alimento da alma,
É com a oração que eu posso abrir e dizer para o meu Deus o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Para mim, irmãos, esse verso 12, ele me ensina o que é cristianismo de verdade. 2 conselhos e um segredo. Eu quero ler novamente e aí eu termino. Como Paulo ele diz, irmãos, no capítulo 12, eu louvei a Deus que esse verso está no capítulo 12, que eu já falei para você, do contexto do capítulo 12. Quando ele diz, Odaí, seja racional. Odaí, pare de ficar com esse negócio de sentimentalismo. E aí fica sempre Odaí, seja racional. O cristão precisa ser racional. E o capítulo 12, irmãos, eu louvo a Deus porque esse verso está no capítulo 12. Porque o apóstolo ele vem iniciando, falando que eu tenho que prestar a Deus um culto racional. E um culto racional é que me faz entender que mesmo, irmãos, esse vírus matando tanta gente, mesmo eu podendo ser acometido desse vírus, mesmo esse vírus podendo me levar à sepultura, isso não é motivo para eu deixar de ser um cristão, para eu deixar, mesmo correndo esse risco. Olha aí, você tem uma esperança. Então pare de sentimentalismo, ficar, olha, morreu tantos, olha. Não, para com isso. Para. Você tem uma esperança. E a sepultura não sepulta a sua esperança, por isso viva alegre. Viva alegre, Odaí. Alegre-se. Odaí, é verdade, o vírus é uma prova. Mas seja paciente. Tenha paciência diante dessa prova. Essa prova, Odaí, não é motivo ou não justifica você desistir. Seja paciente. E Odaí, você já orava? Então aqui vai o segredo. Ore 2 vezes mais. Ore 3 vezes mais do que você já orava. Ore muito mais. Simples. Se você fizer isso, Odaí, não precisa entrar em desespero. Não precisa, e você não vai acreditar que Deus não ouve sua oração. Você não vai acreditar que Deus desistiu de você. Faça apenas isso. Aqui vai 2 conselhos e aqui vai o segredo. E o segredo, persevere na oração. Que Deus nos ensine, irmãos, o que é o verdadeiro cristianismo. Que nós venhamos parar de cantar algo que nós não vivemos. Como cantar sempre alegre, o viver do bom cristão e viver pelos cantos, murmurando, choramingando, tristes. Como cantar, pode cair o mundo, estou em paz. Se a paz é tirada quando nós estamos no isolamento desta vida, queridos, o apóstolo está nos orientando a sermos racionais. Sejam racionais. E vocês têm motivos, diz o apóstolo, para serem racionais. Porque vocês têm uma esperança, foi dado para vocês uma esperança. Quem tem uma esperança tem muitos motivos para ser racional. Eu tenho uma esperança. E a esperança, irmãos, sendo racional, não é um vírus desse que vai me tirar de perto do meu Jesus. Não. Ao contrário, eu vou ficar mais perto dele. Não é os momentos difíceis, as provas dessa vida que vai me tirar a esperança do céu, não. Eu vou acreditar que isso é mais um dos sinais de que ele está voltando. Porém, irmãos, infelizmente, muitos irão abandonar. Muitos irão ficar no meio do caminho. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças, que Deus nos dê sabedoria, para que não seja eu e você, para que não seja nenhum de nós. E eu quero, irmãos, cantar com vocês sobre essa esperança. Por isso, eu quero convidar você, nós vamos cantar no nosso cenário, hino 571. Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos cantar sobre essa esperança. E que Deus, irmãos, Ele cada dia fortaleça em nossa vida essa esperança. Que Deus nos abençoe para isso.
Então, irmãos, estudamos hoje sobre 2 conselhos do apóstolo e um segredo. E eu ficarei muito feliz se você colocar aí quais são os 2 conselhos e um segredo. Coloque aí na página quais são os 2 segredos. Os 2 conselhos e o segredo. Escreva. Porque isso precisa, irmãos, estar memorizado, isso precisa estar gravado na nossa mente. Os 2 conselhos do apóstolo e o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã vitoriosa. Escreva e viva isso todo dia. Eu vou pedir para você colocar, e eu vou continuar orando por você, então coloque aí os 2 segredos, aliás, os 2 conselhos e o segredo. Escreva, e eu vou ficar muito feliz, porque como eu, na hora que eu descobri, irmãos, que existem 2 conselhos e um segredo para a minha vida cristã, eu tenho de maneira racional pedido a Deus sabedoria para viver em cima desses 2 conselhos e desse segredo. Vamos orar. Pai nosso, te agradecemos, porque sempre quando abrimos a Tua palavra, quando a estudamos, Tu sempre tem algo a nos ensinar. Nesta manhã, Senhor, à luz da Tua palavra, entendemos sobre os 2 conselhos do apóstolo. A Tua serva diz, Senhor, que nós que vivemos nesses últimos dias devemos estudar a vida dos apóstolos e a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Senhor, a vida deles foi uma vida vitoriosa, porque eles aprenderam, Senhor, o segredo, e eles aceitaram os conselhos que foram dados a eles. E nós precisamos também, Senhor, por isso, nós que vivemos nesses últimos dias, como diz a Tua serva, nós devemos estudar sobre a vida deles, porque a vida deles realmente acaba sendo uma inspiração, porque eles eram seres humanos como somos, tinham fraquezas como temos, passaram lutas como passamos, mas eles venceram. Por isso ela diz que precisamos estudar a vida do apóstolo Paulo e a vida dos outros apóstolos, nós que vivemos nesse tempo. Porque, Senhor, a história deles, diz ela, a experiência deles é semelhança que nós iremos passar, ou aqui estamos passando. Por isso, Pai, reaviva em nós essa fé, reaviva essa esperança e nos faça lembrar todo momento dos 2 conselhos e do segredo. Que nunca esqueçamos disso, Senhor, e que isso realmente seja o combustível que precisamos para prosseguirmos rumo a Canaã celestial. Te peço de maneira intercessora, Senhor, como ministro do Evangelho, te peço sobre a vida de cada um desses que estão aí online, que nos assistiram, Senhor. E aqueles também que vão ser alcançados com a Tua palavra. Senhor, cuide deles, Pai. Cuide deles. Fortaleça a fé, fortaleça a esperança deles. E que eles decidam, Senhor, viver recebendo esses 2 conselhos e que eles aceitem o segredo do apóstolo de uma forma, Senhor, que nós venhamos juntos prosseguirmos para Canaã celestial, até o dia, Senhor, que receberemos das Tuas mãos a coroa da vida. Cuide, Senhor, do Teu povo, nos alimente da Tua palavra a todo momento. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado para vocês, é uma alegria tê-los aí. E eu vou pedir mais uma vez, compartilhe, porque tem muitos amigos nossos, parentes que precisam conhecer essa palavra que nós tivemos o privilégio de saber hoje, de conhecer. Então, divida, compartilhe com outras pessoas, para que os nossos parentes, nossos amigos se preparem, porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, que nós estejamos salvos com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado a todos.